A história é bem interessante. Na verdade, meu pai era médico, morava em Campina Grande, mas sempre foi muito ligado à zona rural, até porque a nossa família vem de pessoas do campo, era de Itaquaritinga do Norte. Meu pai sempre teve vontade de ter propriedade rural. E em 1979, há exatamente 40 anos, meu pai comprou essa propriedade. Inicialmente não se tinha nenhuma pretensão de fazer nenhum tipo de exploração de turismo, de qualquer que fosse a atividade, a não ser a que já se explorava normalmente aqui, que era a atividade agropecuária. Plantar e criar os animais que se adaptam bem aqui. E aí a gente fez várias tentativas e no ano 2000, ou seja, há 19 anos, a gente deu início justamente à história do hotel. A gente fez algumas parcerias com as pessoas que aqui tiveram e que vislumbraram isso aqui, tiveram uma visão futurista, né? Tiveram aquele estalo, aquele, como é que se diz? A hora que o cara dá aquele estalo, isso aqui vai ser uma coisa que vai dar muito certo no futuro. Despertou, né? Despertou realmente no meu pai e nessas pessoas, e a gente fez uma parceria com um parceiro nosso que era dono de uma operadora de turismo no Brasil, que era sediada em Natal, que por sua vez tinha uma parceria com uma operadora de turismo na Suécia, lá na Europa. E aí a gente iniciou o hotel no ano 2000, a gente construiu o hotel e a gente fez esse hotel com esse propósito, inicialmente, de receber turistas que vinham da Suécia. É tanto que nos primeiros anos do hotel a gente só tinha condições de receber os turistas vindo da Europa. Não porque a gente não quisesse receber turistas de fora, pelo contrário, é porque a gente estava sempre ocupado por turistas estrangeiros. Sim. E depois de um ano, depois de 2 temporadas, em 2002, aí essa parceria ela não foi renovada, dos suecos com os parceiros brasileiros, não conosco, mas com outros envolvidos. E aí a gente teve que fazer uma nova adaptação, na verdade, para começar a atender o turismo doméstico, as pessoas que vinham aqui dos arredores e também de outras regiões do país. Mas aí a gente conseguiu fazer com que a gente levasse o nosso nome mundo afora. E a gente conseguiu realmente ter esse conceito positivo na Europa. É tanto que até hoje a gente recebe grupos pequenos, não tanto quanto antigamente, mas vira e mexe a gente está recebendo pessoas vindas da Europa, ainda fruto daquela parceria lá no início. Parceria lá no início. Vocês imaginavam que ia ter esse boom todo ou ficaram surpresos com a expectativa e com a grande repercussão disso aqui? Não, na verdade, quando a gente fez essa parceria com essas pessoas eram pessoas experientes, principalmente o pessoal da Europa e tanto também esse pessoal do Rio Grande do Norte, eles tinham muita experiência no mundo inteiro e eles visualizaram isso aqui, eles viam que isso aqui ia ser um case de muito sucesso. Agora a gente só não sabia precisar em quanto tempo. É tanto que o nosso parceiro do Rio Grande do Norte, ele dizia, rapaz, isso aqui vai ser a Paraíba, o interior da Paraíba. Ele, apesar de ser paulista e morar em Natal e ter todas as suas atividades baseadas no Rio Grande do Norte, ele achava que a Paraíba era um estado que tinha muito mais condições do que o Rio Grande do Norte para o turismo de interior. Porque nós temos muita beleza no nosso interior. Diferente de alguns outros estados vizinhos que tem um ou outro caso. Nós temos aqui praticamente em todas as micro-regiões do estado locais que podem ser pontos de atrativos turísticos e de vinda de pessoas para visitar a nossa. Então, a partir da exploração do Lajedo, eu acho que despertou, né, esse foco no turismo no interior, né? Na verdade, o Lajedo é o seguinte, o Lajedo tem uma particularidade interessantíssima, que é a beleza cênica do Lajedo. A gente costuma dizer aqui que é o seguinte, o nosso interior todo, essa micro-região aqui, Cariri, Curimataú, até Siridó, tem muito lajedo, tem muita pedra. A verdade é que a gente partiu aqui do início, a gente soube fazer o produto e as pessoas vêm para cá para visitar o Lajedo. O Lajedo tem um diferencial, a beleza cênica do Lajedo, ela hoje é divulgada, propagada e consumida. As pessoas vêm para cá e vêm com aquela
aquele desejo, aquele sonho de vir para o Lajeado do Pai Mateus tornou-se até, tem gente que quando chega aqui se acha realizado por ter vindo conhecer isso aqui. Então o Lajeado hoje é um produto consolidado, né? A gente hoje, o fluxo de turistas é sempre crescente, a gente tem tido uma crescência, uma curva crescente, sempre ano a ano, muito, não é na velocidade que queríamos, mas também talvez seja na velocidade ideal, porque a gente vai se adaptando, a gente vai, porque também como a gente está numa micro-região e num bioma muito melindroso, não diria melindroso, é muito sensível, talvez se a gente começasse a trazer muita gente para cá, a gente começasse a detonar o meio ambiente, e isso não é feito. A gente consegue fazer aqui com que as pessoas venham para cá, que visitem toda a região, que curtam toda essa magnitude daqui, essa beleza danada que tem aqui, e que não detonem tanto o meio ambiente. Porque é muito comum você ver, quando começam as massas turísticas irem muito a um determinado produto turístico, daqui a pouco está detonado, não tem mais nada, e você perdeu aquilo, né? Você perdeu aquela essência daquele local que existia anteriormente e agora não existe. Aqui não, graças a Deus a gente consegue manter isso, e o intuito é que a gente consiga manter isso sempre, que é para as pessoas virem e saírem daqui maravilhadas, satisfeitas, né? E dizendo, bom, eu visitei um lugar que realmente é muito legal e que merece vir de novo. Para mim é grata surpresa, muitas pessoas que vêm mais de uma vez aqui, são pessoas que geralmente vão para outros locais, conhecem o Brasil inteiro, às vezes conhecem quase o mundo inteiro, mas que poucas vezes retornam no mesmo local para uma situação como a nossa. Porque você visitar um grande centro, uma grande cidade, ou um país que é turisticamente muito desenvolvido, falando de Europa, algumas cidades, Paris, Londres, né, e Roma e tal, é diferente, não é igual aqui. Isso aqui é um negócio que é feito praticamente no meio do deserto. Aqui não é deserto porque a gente está num clima semiárido aqui, mas aqui é do nada você chega e tem isso aqui. Então, as pessoas retornarem aqui mais de uma vez é algo assim que inimaginável para quem estuda turismo, inclusive. Não é muito comum isso acontecer, não. É tanto que você vê, o cara às vezes vai visitar o deserto, sabe, ele só fala uma vez. Para ele já deu. Já deu, baixa. Ele vai em Machu Picchu lá no Peru, ele só vai uma vez, ele não vai mais. Foi, voltou, tchau, nunca mais ele volta. E aqui é comum você ver as pessoas voltarem mais de uma vez. Até de pessoas de outros países. Sim, retornam, com certeza, sim. Aqui serviu de cenário para várias produções. Vocês têm os números concretos de quantas produções cinematográficas já foram gravadas aqui? Bruno, eu tenho a maioria das produções que foram feitas aqui, principalmente as longa-metragens. E as de maior repercussão, né? De maior repercussão eu tenho cópias. Mas tem pequenas produções que eu não tenho, e aí foge justamente ao controle, porque muitas foram feitas ao longo desses 20 anos e a gente não teve o cuidado de catalogar. Eu acredito que o pessoal da Prefeitura de Cabaceira deva ter isso. Mas que destaque aqui que você tem na mente, que você possa lembrar aí, que foram gravados aqui? Bom, aqui o primeiro que realçou toda a região para o Brasil inteiro foi o Alto da Compadecida, que foi gravado em Cabaceiras e em várias regiões do município, uma das quais foi aqui. Tiveram algumas cenas que foram feitas lá no Lajeado do Pai Mateus, mas ali se teve o início, né, o pontapé inicial. Foram feitas algumas produções antes, importantes inclusive, do Alto da Compadecida, teve, que geraram inclusive a vinda do Alto da Compadecida para cá. Não é que foram determinantes, mas que facilitaram. Por exemplo, um dos primeiros filmes que foi rodado aqui foi um curta-metragem para uma pesquisadora da UFPB. E ela fez um pequeno filme sobre os enigmas dos lajedos do Cariri. Depois teve um filme feito por um diretor paraibano que era sobre Paribiapina. Desse filme, aí começou a vir, porque alguns atores que atuaram nesse filme também atuaram em outras produções no eixo lá do Sudeste, Rio, São Paulo, e comentaram e despertou interesse de diretores. Aí teve um diretor
não é muito conhecido da gente, que chama Júlio Bressani, mas é bem conceituado lá no eixo Rio-São Paulo, que veio fazer um filme aqui sobre a vida de São Jerônimo. Desse filme, ele, segundo conversas que escutamos, inclusive dele, né, ele comentou com o Guel Arraes que isso aqui era muito legal. O Guel é nordestino, pernambucano. Na época que foi gravar o Alto da Compadecida, fez uma prospecção. Inicialmente, diga-se de passagem, segundo relatos deles, a prioridade era gravar em Itaperoá, até porque a história foi escrita como se passando em Itaperoá. A história se passou em Itaperoá. Mas Itaperoá já não estava mais com as características de cidade da época que Ariano fez aquela obra, e se optou por fazer em Cabaceiras. E foi um grande pontapé inicial. Então, depois do Alto da Compadecida, tivemos vários outros filmes. Um documentário belíssimo sobre as festas juninas, se chama Viva São João, que teve a presença de Gilberto Gil, de Dominguinhos, de Marinês, de tantos outros cantores de forró. Tivemos também produções de outros filmes, longa-metragens, um que foi bastante premiado, que o nome não é muito conhecido, mas que foi bastante premiado fora do Brasil, que chama Cinema Aspirina e Urubus. Depois teve o Romance, que também foi outra produção de Miguel Arraes, que trouxe atores globais também para cá. Antes desse Romance teve um filme chamado Canta Maria, que também teve vários globais fazendo parte. Globais que até hoje atuam nas novelas da Rede Globo, uns já morreram, outros não. E agora, recentemente, essa super série, Onde Nascem os Fortes, que foi feita aqui na região. A novela Aquele Beijo também teve A novela Aquele Beijo tiveram os primeiros 4 capítulos, tiveram cenas gravadas lá no Lajeado Pai Mateus. Teve outro filme agora recentemente também, antes da super série, que chama Por Trás do Céu, que é um filme interessante, que foi premiado também em alguns festivais aí de cinema. Ou seja, são muitas produções, né? São muitas produções. Como você falou, meio que no meio do nada isso aqui, né? No Cariri, no meio do Cariri. E economicamente movimenta, gera empregos, né? Tá aqui numa comunidade que gera empregos diretamente, né, Duda? É verdade. A gente hoje está aqui numa comunidade, aqui no entorno do hotel, existe uma comunidade de praticamente 60 famílias. Essas pessoas estão todas envolvidas com a atividade aqui, direta ou indiretamente, né? Então a gente vê que houve uma melhoria nas condições de vida das pessoas, as pessoas têm seus empregos, ganham seus salários, já não dependem tanto daquela ajuda que se vive atrás de governo para muita coisa. E a gente vê um desenvolvimento, as pessoas hoje têm uma condição de vida melhor. Antigamente moravam em casa de taipa, hoje todo mundo tem sua casa de alvenaria, tem todo mundo com água saneada, embora seja um saneamento feito, não é um saneamento estatal, mas com água encanada. Na verdade não seria saneamento, seria água encanada, né? Muita gente hoje com seus transportes, que antigamente aqui ninguém andava a não ser de bicicleta, ou um cavalo ou um jumento. Hoje tem gente que tem seus automóveis, tem gente que tem suas motos. Hoje ninguém vê mais aquela pobreza gritante que existia aqui há 20 anos atrás. Ou seja, tudo isso devido à chegada do turismo? Tudo isso devido a esse envolvimento de dessa atividade produtiva que se implantou aqui, né? Só pegando um gancho, o que é que se percebe que dá para fazer praticar alguns esportes radicais? O que é que dá para fazer tanto aqui no hotel, Duda? Na verdade, em toda essa nossa área, em toda a região, porque você, quando eu falo da região, você engloba aqui Cabaceiras, engloba Boa Vista, engloba São João do Cariri, todo esse entorno aqui. É possível que você pratique mountain bike, trekking, que é a caminhada, ou a corrida, o cross country. Muita gente às vezes quer fazer escalada em pedras, boulder. Às vezes as pessoas chegam aqui querendo fazer rapel. Esses esportes não são os mais indicados, mas podem ser feitos aqui. Mas a maior leva de pessoas que vem para cá é de pessoas para fazer a prática do mountain bike e da caminhada. Só a título de curiosidade, para as pessoas que não conhecem, o hotel
tem gente que acha que o hotel fica junto da pedra, mas existe uma distância, né? Do hotel para a pedra. Está dentro do complexo, mas existe um... Na verdade, o hotel fica dentro de uma fazenda, onde dentro dessa fazenda está localizado também o Lajedo de Pai Mateus. O Lajedo de Pai Mateus não fica colado no hotel, não. Fica a 4 quilômetros do hotel. O Lajedo é um atrativo que tem que se deslocar do hotel para lá, para poder chegar, assim como os outros que são bastante conhecidos, com mais sacas de lã, os outros lajedos e tantos outros que a gente sabe que as pessoas vêm para cá com o intuito de conhecer e de ver as coisas bonitas daqui. Aqui é um ponto turístico conhecido e muito divulgado, né? Mas que gera emprego, que gera renda, que desenvolve essa região, como você bem falou. Está aqui no meio de 3 municípios e que tem desenvolvido essa região. Enquanto empresário, qual a maior dificuldade aqui para vocês hoje? Nós temos várias, né? Nós temos várias dificuldades, e uma das dificuldades que nós temos aqui são as vias de acesso, porque as estradas não são tão boas. A gente tem asfalto somente até a cidade de Boa Vista e até a cidade de Cabaceiras. Para você chegar aqui são praticamente 20 quilômetros de estrada de terra, e muitas vezes essas estradas estão numa condição razoável, outras vezes estão em umas condições menos razoáveis, que muita gente não quer vir para cá justamente por conta de que as estradas podem prejudicar, podem causar prejuízos nos seus automóveis. Esse é um dos gargalos que nós temos aqui. Outro gargalo que nós temos aqui, agregado às vias de acesso, é a sinalização turística, que praticamente inexiste. A Prefeitura de Cabaceiras vira e mexe, coloca sinalização turística. Nós aqui do hotel, a gente constantemente está colocando, durante todo esse trajeto de Cabaceiras até aqui, ou de Boa Vista até aqui, que a gente fica na metade do caminho entre as duas cidades, a gente coloca placas de sinalização turística, mas essas placas, os vândalos, as pessoas arrancam, quebram. O tempo deteriora também. O tempo deteriora também. Isso é uma coisa lastimável, porque na verdade é muito pouco provável que as placas se acabem por conta da ação do tempo. É mais por conta da ação do vandalismo do homem, né? A gente tem uma dificuldade tremenda aqui, que é justamente divulgação e promoção da região, porque é uma coisa muito cara de se fazer, é muito oneroso hoje fazer divulgação e promoção, né? E a gente não tem condições de fazer como deveria, que a nossa empresa é uma empresa pequena, a gente tem poucos recursos para fazer isso, e a gente pouco pode contar com a propaganda institucional. No caso da municipal, o município de Cabaceiras é um município pobre, conforme nós estávamos conversando agora há pouco. Pouco pode fazer, porque não tem recurso para fazer isso. O governo do estado, por sua vez, tem que divulgar todo um estado como um todo. Se prioriza o portão de entrada do estado, que é o litoral, né? A gente tem uma dificuldade de tentar de ser inserido nesse contexto estadual de grande produto Paraíba. Na verdade, a gente tem um tempo de divulgação, uma quantidade de divulgação aquém do que a gente necessita para aumentar o fluxo turístico. É verdade que o estado também tem suas limitações, mas eu imagino que se a gente fizesse parte de um grande produtão, como se fosse a Paraíba por inteiro, né, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso aqui. Não resta dúvida que a Paraíba está sendo muito divulgada. Agora mesmo, conversando com um hóspede de outro estado que está aqui hospedado, ele me falou que realmente a Paraíba está muito divulgada. Ele inclusive veio para cá por conta dessa divulgação da Paraíba e tal. Mas fica muito difícil a gente contar com essa divulgação. E a divulgação a nível federal, essa não existe, porque o governo federal ainda não conseguiu chegar aqui, nos interiores, principalmente do Nordeste. Então a gente precisa muito aí dessa ajuda institucional, que nossos políticos
tentem de alguma forma fazer com que as instituições, o governo estadual e o governo federal, eles incluam nosso estado como um todo, porque nosso estado é muito rico, muito belo, né? E aí a gente poder fazer com que o turismo cresça cada vez mais e a gente cada vez mais possa gerar mais emprego, mais renda e melhoria nas qualidades de vida das pessoas que estão no nosso entorno aqui, né? E a gente só usa as pessoas aqui, as pessoas que trabalham na atividade são todas as pessoas da região. A gente ainda não teve a necessidade de buscar, de importar ninguém de outra região para cá. É muito provável que daqui a algum tempo, quando o turismo se continuar nessa curva crescente, a gente tenha que buscar gente de outro canto, de outras regiões, para trabalhar aqui no turismo. Mas por enquanto ainda não. Ok, Duda, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa sorte aí. Boa sorte para todos. Precisamos cada vez mais de oportunidades como essa. Agradeço a sua generosidade e usar essa janela para poder a gente divulgar o nosso produto e também dizer às pessoas que se sensibilizem e façam com que cada um, dentro das suas possibilidades e limitações, com que a gente cada vez se desenvolva mais. E, gente, quando eu digo a gente, não é só eu, não. É o estado como um todo, é a nossa região, é o nosso povo, né? E cada vez a gente vai crescendo e vai crescendo junto e vai melhorando para todo mundo.